A paz do Senhor para todos, amém? Eu sou Daniel e estou aqui trazendo mais um vídeo que serve de apoio e subsídio para a sua aula na Escola Bíblica Dominical, amém? Dessa vez nós vamos estudar a lição de número 3, que tem por título Eleição e Predestinação. Essa lição ela trata de termos importantes sobre a doutrina da salvação. Eleição e predestinação é algo que nós precisamos compreender dentro da palavra de Deus, pois esses termos estão ligados entre si e explicam com toda clareza o plano divino para salvar a humanidade. Apesar dessas expressões ter provocado divergência entre intérpretes, nosso objetivo aqui é abordar os conceitos bíblicos na visão pentecostal, referente à eleição e predestinação. Quem sabe você já ouviu alguns irmãos discutindo na escola dominical ou após a escola sobre eleição e predestinação. Até aí tudo bem, pois que esses termos aparecem nas Sagradas Escrituras. Mas nessa discussão aparecem algumas expressões como calvinismo, arminianismo, pelagianismo, semipelagianismo. E agora? A gente não vê isso na Bíblia Sagrada? Mas há essas questões. Então a maioria ignora, dizendo isso é coisa de quem estuda teologia. Infelizmente, alguns cristãos, não poucos, ainda têm um certo preconceito pelo estudo da teologia bíblica, confundindo, é claro, às vezes, com outras visões teológicas, e acha que o estudo teológico, o estudo da teologia bíblica, pode ser nocivo à fé. Então, esses dão mais valor a uma observação empírica do texto da Bíblia, dedutiva, desprezando um estudo sistemático e ordenado das Escrituras Sagradas. Isso não quer dizer que todo mundo tem que ser um teólogo, um estudioso que estuda sem cessar. Não, não é por aí. Mas temos que também dar valor a um estudo ordenado e sistemático. Isso aí todo mundo pode fazer, né, seguindo orientações do professor na Escola Bíblica Dominical, e assim por diante. Então, como nós vimos que dentro desse assunto da lição trata de eleição e predestinação, e isso envolve algumas discussões entre intérpretes, então a gente mencionou aqui termos como calvinismo, pelagianismo, arminianismo. Então, o que é pelagianismo? O que é calvinismo, arminianismo? O que isso tem a ver com a nossa cosmovisão cristã, com a nossa comunidade cristã ou denominação? O que isso contribui dentro da teologia? Então, nós, nesse estudo dessa lição, nós vamos ter esse cuidado de trazer esses termos. Não vamos falar isso de uma forma assim prolongada, vamos trazer definições desses termos, porque não é esse o nosso objetivo, e sim trazer esse assunto da eleição e predestinação dentro de uma visão pentecostal. Amém? Então, pelagianismo. Pelagianismo são seguidores da doutrina de Pelágio. Pelágio era um monge britânico que viveu no ano 400 depois de Cristo, afirmava ser o homem o único agente da salvação. E a gente, observando a teologia de Pelágio, a gente vê que dá a entender que o homem provê a sua própria salvação independente de uma ação de Deus. Então, os pelagianistas são todos aqueles que concordam com essa doutrina e seguem divulgando
esse ensino de Pelágio. Tem também o semipelagianismo. O semipelagianismo foi uma doutrina que também surgiu no V século, que defende que o homem dá início ao processo de salvação e que Deus responde ao homem. Arminianismo, ou os arminianistas. Os arminianos são os que se identificam com os ensinos do teólogo holandês Jacob Arminio, que viveu entre 1560 e 1609. Arminio afirmava que é Deus que inicia o processo da salvação e que o homem responde a Deus. Sendo esse homem teólogo e desenvolveu essa doutrina, ele deixa bem claro, na sua visão teológica sobre a questão da eleição e predestinação, que é Deus que inicia o processo. E isso é favorável com as Escrituras, porque deixa bem claro a Bíblia que Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus fez uma grande obra para que através de Cristo todos os homens fossem salvos, contanto que cresce no Filho dele e abandonasse a vida de pecado. Deus dá uma grande oportunidade ao homem. Então, isso é favorável, a nossa visão é favorável com a visão teológica de Armínio, porque é Deus que inicia o processo. Eu entendo e compreendo que a salvação só existe porque foi Deus que iniciou. Foi Deus que abriu a porta. Foi Deus que fez o convite. Aí, sim, Deus inicia a salvação, o processo de salvação, e é o homem que responde a Deus, ou seja, pela fé ele vai decidir se crê ou não para receber essa salvação. Então a nossa visão teológica é totalmente favorável com a de Armínio, ou seja, nós concordamos com a visão de Armínio sobre a questão da salvação. Então, de uma certa forma, nós somos arminianos com relação a essa visão teológica, com relação ao processo da salvação que inicia por Deus e é o homem que responde a Deus. Por fim, calvinismo. Os calvinistas são aqueles que seguem os ensinos do teólogo francês João Calvino, que viveu em 1509 a 1564. Ele afirmava que ser Deus o único agente da salvação e que predestinou uns para a salvação e outros para a condenação. Essa visão calvinista, pelo menos nesse ponto, nós, assim, como assembleanos pentecostais, não concordamos, porque sabemos que a graça de Deus ela é abundante, ela superabundou o pecado. Então acabamos de ver aí 4 visões soteriológicas, né? 4 pensamentos ou visão teológica que vê essa questão da salvação e tudo isso de uma forma diferenciada. A doutrina da eleição divina ela foi fundamentada nas Escrituras Sagradas e foi defendida por uma grande parcela dos pais da Igreja. No período da Reforma Protestante, foi defendida por Jacob Arminio e boa parte da parcela dos primeiros reformadores no século XVI. Mais tarde, em 1619, essa compreensão foi condenada pelos calvinistas durante o Sínodo de Dort. Então aí nós temos aí um pouco do relato histórico com relação à doutrina da eleição divina. Posteriormente, eu trarei um vídeo falando sobre arminianismo e também sobre calvinismo. Apesar da interpretação de Armínio ter sido bastante combatida pelos calvinistas, atualmente
cerca de 80% dos evangélicos são de confissão arminiana, né? Esse valor estatístico aí, peguei do livro do comentarista, né, da lição, que ele traz aí essa porcentagem, que 80% dos evangélicos são de confissão arminiana. E apesar de muitas pessoas ignorar, né, não quero saber esse negócio de eleição e predestinação, de Armínio, de Calvino, meu negócio é só a Bíblia. Mas você pode ignorar essas visões de interpretação, mas a sua maneira de ver e compreender certos pontos da doutrina da salvação afirma que você é de confissão arminiana ou calvinista. Por exemplo, uma pessoa chega e fala para você, um irmão de uma outra denominação, que Deus predestinou uns para a salvação e outros para a condenação. Você não tem conhecimento teológico, não leu nada sobre a história da teologia, mas você, com seu conhecimento, né, você vai dizer, não, a salvação que Deus realizou é para todos aqueles que crêem. E você discorda dessa visão calvinista e nem se dá conta que você é favorável à visão arminiana. Então é por aí que a gente tem que entender isso, né? Então é importante sabermos desses assuntos com relação à eleição e predestinação e também dessas visões desses teólogos que foram importantes e impactantes, né? Não só no período onde surgiu, mas até hoje a gente segue aí, né, essa linha de desenvolvimento teológico que homens que passaram na história deixou aí a sua contribuição. Mas a doutrina já estava lá na Bíblia, sim, mas foi Armínio, né, que, de uma certa forma, ele continuou dando referência, propagando o assunto da eleição divina. E hoje, essa compreensão, né, está ao nosso alcance. Agora vamos observar a leitura do textuário da lição, que encontra-se em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, há eleição e há predestinação. Ambas são de natureza divina. A gente vê claramente que Deus nos elegeu para sermos santos e nos predestinou para sermos filhos. Então, essa eleição, essa predestinação é algo de natureza divina, porque foi Deus que iniciou todo esse projeto, esse processo. Então vamos definir os termos para que a gente assim possa ter um esclarecimento melhor sobre a questão da eleição. O que é eleição divina? O objetivo, ou seja, o adjetivo eleito no grego do Novo Testamento é eklektos, que significa literalmente escolhido ou eleito. E também no sentido de juntar, escolher. Então, a eleição divina trata-se de uma escolha da parte de Deus. Como se Deus selecionasse algo assim específico para fazer ali e determinar o seu plano. Esse adjetivo clectos, geralmente ele é usado para designar no Novo Testamento sobre Cristo, o escolhido de Deus, como o Messias, e também para designar aos crentes que foram escolhidos antes mesmo da fundação do mundo, como nós vemos aí no texto de 2 Timóteo, capítulo 1, e o versículo 9,
2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Isso é tremendo. E a gente observa também ainda, né, esse termo aparecendo lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 4, que a gente leu logo no início, que é o textuário da lição. Então, visto que eleição divina traz a ideia de escolha, né, de uma seleção, por que Deus nos escolheu? Para quê? Quais os fins? Veja que isso é antes da fundação do mundo. Fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis, conforme Efésios capítulo 1, versículo 4. Para sermos santos e irrepreensíveis. Neste aspecto, o vocábulo santo do grego, que é ágios, significa separado. Separado do pecado. Aí nós vemos na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 15 e 16, que diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Então Deus nos destinou, ou seja, nos elegeu para sermos santos. Ser santo, irmãos, não é possível para o homem pecador. É impossível o homem prover a sua própria salvação e ser santo pelos seus próprios méritos. O homem ele só pode ser santo depois que ele alcança da parte de Deus a salvação. Aí é Deus que realiza esse processo de santificação na vida do homem, porque ele restaura através da obra de Cristo, através da ação do Espírito Santo. Aí é que o homem convertido, regenerado, justificado, purificado, vivendo a nova vida de Cristo, aí sim ele pode percorrer e viver uma vida santa, guiada pelo Espírito Santo e orientada pela palavra de Deus. E o versículo 16 ainda diz assim: porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, ele nos elegeu para sermos santos, porque uma vez que o pecado entrou no mundo, é impossível alcançar um padrão de santidade. A Bíblia diz, em Isaías, que todas as nossas obras de justiça perante Deus é como um trapo de imundícia. Porque não adianta o homem no pecado mostrar algo de justiça, algo que vai fazer para que Deus veja se ele merece, não. Salvação não é uma forma que o homem faz alguma coisa para que Deus se agrade e ali vai recompensar, não. Salvação, meus amados, é uma obra de Deus. É Deus que realiza. É Deus que inicia o processo. É Deus que vai em busca do homem e oferece a salvação, porque salvação só é Deus que pode dar. Salvação só existe na pessoa de Jesus Cristo. Então fomos eleitos para sermos santo e irrepreensível. O adjetivo grego amons, que significa algo sem defeito ou inculpável, né? Como está escrito em Filipenses 2:15, que diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, a qual resplandeceis como astro no mundo. Essa eleição divina que nos proporciona da parte de Deus para termos uma vida santa e irrepreensível,
Isso aqui a gente compreende pelo o sacrifício de Cristo, pelo seu sangue, que nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, somente o sacrifício de Cristo é capaz de pegar o homem, por mais vil pecador que ele seja, uma vez que ele ouviu o Evangelho e o convite para a salvação em Cristo, ele aceita Cristo, seus pecados são purificados, ele se torna uma nova criatura, fica diante de Deus como algo inculpável, uma pessoa sem culpa ou sem defeito, porque agora ele aceitou a Cristo. A vida dele foi restaurada e agora ele vai viver uma vida seguindo o caminho em Cristo Jesus. Então, Deus nos elegeu para isso, para que pudéssemos ser santos e irrepreensíveis. Ser irrepreensível não quer dizer que você vai ser uma pessoa que é incapaz de errar, mas é que você agora tem uma vida com o apoio da graça de Deus na sua vida, e isso vai fazer com que você ande nos caminhos do Senhor, e com certeza o caminho desses que segue a Cristo com humildade, ele trilha um caminho sem culpabilidade, porque a sua consciência foi limpa, uma vez que foi regenerado por Cristo. Então isso é bíblico, vale a pena ter o conhecimento disso, que é realmente isso que a palavra de Deus deixa claro que Deus realiza na vida do homem, por mais pecador que o homem possa ser. Uma vez que ele se arrepende, aceita Cristo, ele recebe todas essas bênçãos espirituais, né? E a capacidade de viver uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. Isso quer dizer que quando você tem comunhão com Deus, tem relacionamento, tem comunhão, você não tem mais a consciência pesada de culpa, porque eu sou um pecador. Não, porque agora você tem a consciência limpa em Cristo, que o sangue dele purificou de todos os pecados, e agora você vive uma vida de liberdade, servindo a Deus, desviando do mal e seguindo a orientação do Espírito Santo, guiando, ou seja, sendo guiado em toda a verdade. Amém? Então quero deixar bem claro que a eleição ocorre por iniciativa do próprio Deus, por causa da obra de Cristo, sem mérito humano. Então isso é fato dentro das Escrituras. Agora vamos falar sobre a predestinação. O termo grego proorizo, traduzido como predestinar, que está em Efésios, no capítulo 1, versículo 5, a parte A, né? E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Só a parte A. Então, predestinar, do grego, né, proorizo, significa determinar antes. Então Deus determinou antes de quando? Antes da fundação do mundo. Todos os eleitos em Cristo são predestinados a serem filhos por adoção e herdeiro de todas as bênçãos espirituais, como a gente viu desde o início da primeira lição que a gente começou desse trimestre, né, da lição 1 e 2, das grandes bênçãos espirituais que está destinada e à disposição de todos aqueles que se tornaram igrejas, que foram eleitos e predestinados por Cristo. Então, essas bênçãos estão à disposição desses que aceitaram a Cristo, que continuam seguindo a Cristo. Então, essas bênçãos, ela está, de uma certa forma, predestinada, ou seja, Deus determinou antes para aqueles que aceitassem o sacrifício de seu Filho. Isso é maravilhoso. No que diz respeito à predestinação e salvação,
Deus não predestinou incondicionalmente pessoas alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e se convertam-se de seus maus caminhos, como está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30. Vamos observar o que a palavra de Deus nos diz. Atos 17. Versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Por que isso? Porque Deus foi Ele que iniciou o processo de salvação. Nos elegeu antes da fundação do mundo. Nos predestinou antes da fundação do mundo para sermos filhos e herdeiros. Eleitos para ser santos e irrepreensíveis e predestinados para sermos filhos e herdeiros. Então, isso é gratificante. Vale a pena servir a Deus, vale a pena abandonar o mundo e seus pecados para seguir uma vida em Cristo. A predestinação não se refere à condenação, mas à salvação de pecadores. Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade e receber a filiação divina para desfrutar de todas as bênçãos. Esse é o nosso posicionamento. Isso não quer dizer que Deus elegeu e predestinou, então quer dizer que quem está salvo está garantido, não importa se se desviar, não. Deus elegeu e nos predestinou para a salvação. Tudo isso é bênção que envolve o processo pós-salvação. E isso está garantido, foi determinado por Deus. Todo aquele que aceitar pode receber tudo isso que Deus tem apresentado na sua palavra. Agora, se a pessoa deixar de perseverar e abandonar a fé, aí ele pode perder, porque é Deus que inicia o processo e é o homem que responde a Deus. Então, Deus oferece e o homem vai decidir se vai receber aquilo ou ignorar. Ou então receber e simplesmente depois abandonar. Então, de uma certa forma, a salvação em Cristo, ela é condicional. A Bíblia mesmo diz, e aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem não perseverar, obviamente, não vai alcançar a salvação, porque ele desistiu no meio do caminho. Então, esse é o nosso posicionamento. Espero que esse assunto da lição tenha contribuído para o seu conhecimento, que você tenha gostado, né? Você pode dar aí um like se você gostou aí no vídeo, e também se tornar um membro aqui do canal. Você vê aí abaixo, você pode se inscrever, e assim todos os vídeos que sair você vai ser notificado e sempre vai estar a par do que acontecer aqui no canal. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.